Elohim, Shiur, Preg, Gimel. Elohim, lição, capítulo C. Shalom lekulam, shalom aleichem, shalom a todos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. Então podemos observar Dalet Devarim, né? 4 palavras, né? Podemos observar Dalet Devarim, ou 4 palavras que terminam, né, com Yud Men Soft ou com o Yud Men final e são singulares, né? Ou seja, não são plurais, né? Ou não são plural. São singular e não plural. Traduzindo em bons miúdos, tá? Então, vamos lá. De antemão, um texto sem contexto é um pretexto para a heresia. Então, vamos aqui a Dalet Devarim, ou seja, 4 palavras. A primeira delas, Mayim. Mayim é Men, Patar, Aim, Hirik, Men Soft, né? Men, Patar, Aim, Hirik, Men Soft, ou seja, Men, Aim, Men Soft, Men, Aim, Men Soft, Mayim, água, tá certo? Não são águas, né? Não são águas, é água. Se colocar, tanto é se colocar água ou águas no tradutor, vai sair mayim, tá? Então, água, tá? H2O, 2 partículas de hidrogênio e uma partícula de oxigênio. Mas, Jabino, e se tirar o Mensoft, né? Ou o Yud Mensoft, né? E ficar só mayim, né? E não mayim, fica só mayim, né? Ou seja, Men Yud ou Men Patar Yud Hirik, né? Ou ainda, novamente, sem as pontuações, ou sem os sinais, ou sem as vogais massoréticas, pontos ou pontuações massoréticas, pontos massoréticos ou sinais massoréticos. Men Yud, né? Men Yud, Mai, ou com as pontuações massoréticas, ou com os pontos massoréticos, ou com os sinais massoréticos, ou ainda com as vogais massoréticas, né? Men, Patar, Yud, Hirik, né? E sem as vogais, né? Men, Yud, Mai. Então, não significa água no singular, né? E Maim, águas. Não. Maim é água. E Mai é minha água, tá? Então, Shamaim, né? Céu, não é céus, né? Não são céus, Shamaim. Vamos lá? Né? Shamaim se escreve Shin, Men, Yud, Men, Soft, né? Ou Shin tem um ponto diacrítico em cima, né? No lado direito, não é Sim, e sim Shin, tá? Então, Shin é Kemetz Gedol, Men, Patar, Yud, Hirik, Men, Soft, ou Shin, Kemetz, Men, Patar, Yud, Hirik, Men, Soft, né? Ou sem as vogais, Shin, Men, Yud, Men, Soft. Shamayim, céu, tá? Então, sem o Men, né? O Men Soft, fica Shamayim. Ou seja, Shin, Kemetz, Men, Patar, Yud, Hirik, né? Shamai, meu céu. Então, Shamaim não são céus, né? Shamaim é céu, tá? Tanto é que Shamai é meu céu, não é céu, é meu céu, tá? Vem da raiz
vem das raízes seguintes, né? A bem da verdade, nem céu não é? A bem da verdade. A gente traduz como céu, tá certo? Mas Shamaim vem das raízes, não é? Não é? Que é fogo, Shamaim. Mais Maim, né? Água. Então, portanto, Shamaim significa literalmente, né? Fogo e água. Ou seja, o fogo mais a água, não é? Que corresponde, inclusive, né? Metaforicamente falando, ao Rekia Shamaim, ou Rakia Shamaim, como queira, não é? Eu prefiro o termo Rekia Shamaim, né, que é o domo celeste, não é? Significa literalmente, né? Rekia Shamaim significa literalmente domo celeste, ou Rekia Shamaim significa literalmente domo do céu, não é? Assunto este que, por sua vez, está atrelado à real forma da nossa querida Terra plana. Domo, não é? Um gelo cristalizado, não é? Ou uma espécie, né, de gelo cristalizado, uma forma de gelo cristalizado, uma espécie de gelo cristalizado, né, de uma grossa proporção. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele, amém, vê amém. Então está aí, ó, tá certo? Inclusive tem a ver com o Zohar, né? Inclusive com o Sefer Zohar, né? O livro do esplendor, não é? Então a gente pode observar, inclusive, a aurora boreal, não é? Que é mais uma prova, inclusive, do reflexo, não é? Do domo, não é? Terra plana, meus amados meus amados irmãos, não é? Está escrito que quando o grande rei vir, todo olho o verá, não é? Então, numa terra globo, não é? Não confundir um círculo plano com globo, tá? Então, numa terra globo seria impossível, é impossível todo olho ver, né? Mas é perfeitamente possível no formato de uma terra plana, meus amados amigos. Todo olho o verá, né? Aqueles que o transpassaram ao nosso querido mestre Yahushua, que na realidade é o Aden Olam, né? O mestre do universo, soberano do universo. Penso quão grande privilégio tiveram os seus talmidim, tiveram os seus discípulos, né, de estarem face a face, lado a lado, com Aden Olam, né, Aden Olam, com o mestre do universo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bom, continuando, outra palavra, né? Então já vimos duas aqui, né? Maim, né? Shamaim. E agora vamos para Haim. Haim não são vidas, não é? Haim é vida, não é? Het, Yud, Mensoft, tá certo? Ou seja, Het, Patar, Yud, Hirik, Yud, Mensoft. Ou sem as vogais, Het, Yud, Mensoft, tá certo? Haim, vida, não é vidas, ou não são vidas, não é? Agora, em Rabino, se tirar o Yud Mensoft, aí fica vida, e Haim seriam vidas? Não, Haim é vida, tá? Hai, né? Sem o Mensoft, sem o Men final, ou sem o Yud Mensoft, sem o Yud Men final, Haim, que se escreve Het, Patar, Yud, Hirik, Yud, ou Het, Yud, não é? Haim, significa literalmente minha vida. Hai, minha vida, certo? Que vem da raiz Hai, com só um Yud, não é? Não é Hai, é Hai, né? Só com um Yud, não dois Yuds, significa viver. Se escreve Het, Patar, Yud, Hirik. Sem as vogais, Het, Yud, né? Het, Yud, Haim. Viver, né? É a raiz, né? Que é o verbo viver. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele.
Leolam vaed veleolemei olamian bicham Yahushua, amém, para todo sempre e por toda a eternidade, em o nome de Yahushua, amém, em o nome do sacrifício sagrado de Elohim, Hakevesh Kedosh Elohim, em o nome do sacrifício sagrado de Elohim. Baruch Hashem, que coisa linda, não é? Este privilégio de estar lado a lado, face a face, com com o mestre do universo. Que coisa mais linda é este privilégio que tiveram os seus talmidim. Por isso que está escrito que muitos desejariam ver o que vós viram, né? E não viram, né? Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Que somos nós. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele, amém, amém, amém e amém, né? Então aqui, olha, a terceira palavra, né? Haim, né? Vida. Porque a Haim, vida, ela está num plano universal, não é? Haim, vida, não é? Então não são vidas, não é? E outra palavra é o próprio Elohim, né? Que significa poderoso, não é? Não são poderosos, não são seres poderosos. Elohim, apesar de terminar com Yud Men Soft, né, no final significa ser poderoso, né? Se não vejamos, El significa ser, Elohim, poderoso, né? Ou seja, Elohim, ser poderoso, né? Também podemos utilizar Elohim, né? Literalmente traduzido como poderoso, como já vimos antes pela Bíblia online, né? E também pelas referências supracitadas, não é? Pelas referências supracitadas a anteriori, não é? Deixa eu ver aqui, essa referência consta em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, tá? Em plena Rainha Torá, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 23, meia dúzia, 23, 6. Bereshit, Gênesis 23, 6, não é? Onde já lemos a anterior, não é? Que Elohim é um adjetivo singular do gênero masculino e significa literalmente poderoso, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Onde está escrito assim, né? Shemaenu Adonai Nessi Elohim, né? Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso, né? Shemaenu significa ouve-nos, né? Adonai, meu Senhor, Nessi, príncipe, Elohim, poderoso, tá? Então, a referência está na fonte https://www.bibliaonline.com.br/acf mais HEBM/GN/23, não é? Esse ACF é da Almeida Corrigida Fiel, né? É a versão Almeida Corrigida Fiel, né? E porque tem a outra versão também que nós sabemos que é a NVI, que é a nova versão internacional, por exemplo, né? Por exemplo, tá? Então, repetindo, Shemainu Adonai Nessi Elohim, ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso, né? E aqui a gente pode falar de Adonai abertamente porque estamos nos referindo a um ser humano, não é? Então aqui está se referindo ao Ephraim, né? E o texto todo está assim, ó, no bom português, né? Que é a resposta aos filhos, a resposta Rabinei Het, né? A resposta dos filhos de Et, né? Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso, és no meio de nós, enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta, não é? Então aqui está, ó, a referência
em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 23, meia dúzia. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 23, 6. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, né? Elohim significa literalmente poderoso, é sinônimo de El Shaddai, né? Que é El Todo-Poderoso, ou Elohim Todo-Poderoso, ou ainda El Onipotente, ou Elohim Onipotente, né? Que é sinônimo também de El Gibor, né? El Forte, o Elohim Forte. Baruch Hashem, El Gibor, que vem da raiz Gevurah, não é? Força, poder, força, não é? Gevurah El, ou Gevurah Elohim, a força de El, ou a força de Elohim, ou ainda o poder de El, ou o poder de Elohim. Meus amados Achim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, não é? Olhem só que coisa mais linda, não é? As coisas do grande rei Yahweh Elohim Tsevaot, né? As coisas do grande rei Yahweh Elohim dos exércitos, né? Gedol Hamelech Yahweh Elohim Tsevaot, grande rei Yahweh Elohim dos exércitos. Elohim é um nome tão sagrado, né? Que o nosso povo chama de Elohim, tá? Para não pronunciar este nome que é sagrado, né? Inclusive é o quarto nome mais sagrado, né? Como já falamos anterior, né? O primeiro deles é o grande rei Iahu, tá certo? O segundo deles, Yahushua, não é? Que é o próprio rei que aqui esteve pessoalmente para nos salvar, não é? Como um rei que a gente vê, assiste em filmes, né? Que se disfarça de plebeu, não é? Para conhecer o seu povo. Só que Elohim já nos conhece, ele veio aqui para nos proporcionar a sua Yeshua, né? A sua salvação, né? Yahushua Hakevesh Kedosh Elohim. Yahushua é o cordeiro sagrado de Elohim. Yahushua é o sacrifício sagrado de Elohim. Ou ainda, Yahushua é o dízimo sagrado de Elohim. Yahushua Zeha Maaser Kedosh Elohim. Tá certo? Yahushua é o dízimo sagrado de Elohim. Yahushua é o sacrifício sagrado de Elohim. Não é? Que coisa mais linda, meus amados Achim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Que coisa mais linda é a gente. Quanta diferença, não é? Do sistema religioso e geral, do sistema besta 666, que se aplica ao sistema religioso e geral. Quanta diferença, não é? Em lugar nenhum, porque nós somos aquelas vozes que clamam no deserto, não é? Somos como Yahuchanan Ramatbil, né? João Batista ou João o Imersor, não é? Que é a voz que clama no deserto. Nós somos vozes que clamam no deserto. Ah, Rabi, não concordo com isso, mas com aquilo eu não concordo, ou eu concordo com isso e aquilo, mas não concordo com aquilo outro, né? Só que quando vier o grande rei, não é? Então, o que o pessoal chama de que a porta da graça vai se fechar, não é? Em primeiro lugar, que nem graça é, né? Porque assim fica uma graça sem graça. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, não é? O nome correto não é graça, né? É favor e merecido, né? Na chamada Antiga Aliança, não é? Denominada equivocadamente como Antiga Aliança ou Antigo Testamento, Lorav Yachem, né? Favor não merecido ou favor imerecido. E na Nova Aliança, né? A Antiga Aliança é Torá Tanakh, né? E a Nova Aliança, Brit Hadashah, né? Lorav Hesed, né? Favor não merecido ou favor
imerecido, né? Então, vamos ver aqui como consta aqui nos Quetuvinos, certinho mesmo, né? É, em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 23, 6. Leiamos, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Vamos ver o que está aqui no capítulo 23, aqui, certinho mesmo, né? O significado literal do termo Elohim é um adjetivo singular do gênero masculino, como já falamos anteriori. Elohim significa literalmente poderoso ou ser poderoso, sinônimo de El Shaddai, né? Certo? E El Gibor concorda ao Sefer Bereshit, livro de Gênesis 23, 6, Gênesis 23, 6, em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá. Sara morre, e a resposta é Rabinei Het, e a resposta dos filhos de Het, né? Está escrito, Gênesis 23, 6, Shemaenu Adonai, nasci Elohim, ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso, não é? És no meio de nós, em terra tua morta, na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta, não é? Isso aqui está atrelado, tá certo? A morte de Sara, não é? Tá certo? E aqui, olha, repetindo, Shemaenu Adonai, nasci Elohim, ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso, tá? Shemainu significa ouve-nos. Adoni, meu Senhor, ou Adonai, meu Senhor. Nasci, né, príncipe, Elohim, poderoso, tá? Então, a referência, como já falamos, está na Bíblia online. Shemainu Adonai, nasci Elohim, ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso. Aí continua, és no meio de nós, etc, etc, enterra tua morte, etc, etc. Né? Então, está aqui, tá certo? Coisas que nos escondem, meus amados Ahim, que é escondido do público, não é? Este Adonai aqui, repetindo mais uma vez, tá certo? Pode usar meu senhor, senhor, livremente. Nós, por exemplo, temos um chefe, não é? Então podemos chamar ele de Adonai, Adon, né? Das raízes Adon, Adoni, Adonai, né? E a esposa, né, que é casada, pode chamar também o marido de Adonai, Adon, Adoni, Adonai, ou seja, Senhor, Senhor meu, ou meu Senhor, ou ainda, né, Baal Adonai, né, Senhor marido. Então, o nosso povo peca por falta de conhecimento, meus amados Ahim, meus amados irmãos. É como assim nos Estados Unidos, não é? Nós temos o termo Lord, que é usado para o eterno, tá? Já já a gente vai falar mais sobre essa questão. É o termo Sir, o sargento fala para o cabo, faz isso, aí o cabo, yes sir, ou seja, sim senhor, tá? E tem o Mister, né? Que se aplica ao pai de família, né? Se aplica à família, ou a mishpachá, no bom hebraico, né? Se aplica à família, no bom português, tá? Então tem até uma música, né? Mr. Robinson, né? Eu, Mr. Robinson, eu, Mr. Robinson, hey, hey, yeah, yeah, yeah. Eu, Mr. Robinson, eu, Mr. Robinson, yeah, yeah, yeah. Né? Por aí vai, né? Tá bom? Então, se não ficou muito bom, não é porque eu sou apenas um efeito de um servo, né? Um servo, não sou um Hessam, né? Um músico, não é? Mas, todavia, está valendo a intenção, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Por que Lorde, né? Lorde, né? Lorde é usado para o eterno, né? Mas, por exemplo, a rainha da Inglaterra, não é? Deu título, né?
de Lord a Elton John, né? Lord Elton John. Então, por favor, um título que é usado para o eterno, né? Como Lord, que traduzido é Senhor, para um homem, não é? Então é o caso, por exemplo, de Elohim, tá certo? Elohim que a gente observa aqui é usado para Avraham, tá certo? É, e Elohim é usado para Avraham, Elohim é usado para juízes, e as pessoas também podem dizer que o mal é Elohim, abre e fecha aspas, né? Então aí vão dizer que Elohim, não vou utilizar o termo Elohim porque é usado para todos, mas por favor, venhamos e convenhamos, Elohim é um adjetivo singular do gênero masculino. Um adjetivo ele pode ser utilizado, certo? Desta maneira, né? Para quaisquer pessoas ou seres. Mas vamos ver o que o próprio Elohim diz na sua palavra, né? Na gramática, tá certo, né? Como já falamos anteriormente, quando se trata do Elohim de Israel, ele é um, é o Criador. Mas quando se trata de Elohim das outras nações, ele pode ser um, dois, três, 10 ou mais, não é? Então, mas vamos ver o que consta, né? Bedevar Yahu, na palavra de Yahu. Vamos ver o que consta, não é? Só um minutinho, meus amados Ahim, que eu não apago, não. Uma simples tossezinha, tem gente. Não, não fica assim mesmo, né? É, deixa eu ver aqui, tá? Não tem essa não de apagar, não. Tá bom? Eu deixo. Só um minutinho, que eu estou aqui fazendo também, aproveitando, né? E fazendo uma revisão do que falamos anterior, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Pronto, já chegamos aqui, ó. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 44. Adonai Yahu Elohim, soberano Yahu Elohim. Aden Yahu Elohim, soberano Yahu Elohim. Ribon Yahu Elohim Selhat Sevaot, o soberano Yahu Elohim dos exércitos e a vaidade dos ídolos, não é? E aqui nós vemos sobre Yashurum, que é Israel, não é? Yashurum, que significa pequenino, não é? Que é atribuído a Israel, é uma forma carinhosa, né, de Elohim chamar o nosso povo, tá? Como já falamos anterior. Então, em plena Tanar, não é? Em plena escritura hebraica, não é? Conhecida equivocadamente como Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, não é? Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 44, 5. Então, um proclamará Yahweh pertence, outro escolherá para si o nome de Yaakov, e outro ainda reafirmará sua dedicação a Yahweh e adotará por sobrenome Israel. Observação: um adotará o nome de Yahweh Elohim, soberano Yahweh Elohim, em seu próprio nome, outro adotará o sobrenome do Yahweh Elohim, soberano Yahweh Elohim, em seu próprio nome, bem como também é uma alusão ao soberano Yahweh El, por vezes soberano Yahweh Elohim de Israel, por vezes soberano Yahweh Elohim dos exércitos, por vezes Yahweh, por vezes Elohim, mas porém, contudo, todavia, não obstante, sempre Aden Yahweh Elohim, sempre o soberano Yahweh Elohim, né? Resumo, título Aden, né? Soberano, que são as raízes Aden, Adeni, Adenai, não é? Aí já é diferente, tá? Já não tem o Vav, porque se aplica ao eterno, né? Aden, Adeni, Adenai, e não Adon, Adoni, Adonai, que é usado para seres humanos, né? Como tem também na escritura, né? Então, Aden, Adeni, Adenai, tá? Lembrando que essas pontuações maçoréticas foram postas
em torno de 500 a 1000 anos após o nosso querido mestre Yahushua, tá certo? Em torno de 750 anos após o nosso querido mestre Yahushua. Então, a Torá correta mesmo, ela é sem pontuações massoréticas, sem sinais massoréticos, sem pontos massoréticos ou sem vogais massoréticas, tá certo? Não significando com isto que as vogais massoréticas sejam uma besta-feira. Não, não e não, meus amados arrianos, meus amados irmãos. Vamos separar, não é? Nós temos que ter uma peneira muito boa. Vamos separar o alho do bugalho, tá certo? Então, as vogais massoréticas são bastante úteis no aprendizado do hebraico, né? O Aleph Bet, né? Eu costumo indicar o Aleph Bet mais as vogais massoréticas, né? É o ponto inicial, o ponto de partida para se aprender hebraico, né? Então, vamos a entender o que é alusão. Aqui é uma alusão ao sobrenome de Elohim. Alusão é um substantivo feminino e significa literalmente o ato ou o efeito de aludir, de fazer uma rápida menção a alguém ou a algo, bem como é uma referência vaga ou de maneira indireta, né? E aí, nós observamos aqui o seguinte, né, que é usado o termo, né, o título, né, Adenai, que é soberano, depois vem o nome, Yahu, não é? E também o sobrenome, né? Elohim, né? Como já explicamos anteriormente, né? Então, um proclamará a Yahu pertence, outro escolherá para si o nome de Yaakov, que é o nome de Israel, né? Então, Yahu, Israel, ou Yahu El, né? Ou Yahu Elohim. Então aqui a gente subentende, né? Mais adiante ainda fala, e outro ainda reafirmará sua dedicação a Yahu e adotará por sobrenome Israel, tá vendo? Israel, ou seja, El, por sobrenome El, ou Elohim. Então aqui é uma alusão a que El ou Elohim é o sobrenome do grande rei. Todo mundo, né? Toda pessoa tem um nome e um sobrenome, não é? Tá bom? Como já falamos anteriormente, não é? Então, por respeito, nós devemos usar o termo soberano, né? Aden Yahu Elohim. Adeni Yahu Elohim. Ou Adenai Yahu Elohim. Soberano Yahu Elohim. Por respeito, né? E também com a cabeça coberta, tanto homens como mulheres, né? Pois os nossos sábios afirmam, né? Que o homem ou a mulher com a cabeça descoberta é como se estivesse nu perante Elohim. Mas o sobrenome. Então vem o título, o nome e o sobrenome. Baruch Hashem, ou seja, Adonai Yahu Elohim, soberano Yahu Elohim, como já vimos. Então, a gramática diz uma coisa, né? Diz quando é o Elohim de Israel, ele é um só. E, por sinal, só a gramática já dá para entender, não é? Mas vamos ver o que Elohim diz na sua Devar, né? Bedevar Yahu Elohim, na palavra de Yahu Elohim. Em plena Tanakh, em plena escritura hebraica, né? Sefer Yeshayahu, tá? Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, né? 44, 6. Isaías 44, 6. Né? A primeira referência. Assim diz Yahu Melech Israel, Yahu, rei de Israel, seu Goel, redentor, o Yahu de Sevaot, Yahu dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Né? Ani Aleph Ve Ani Tav. Né? E fora de mim não há Elohim. Olha só o que é que o próprio Elohim diz. E fora de mim não há Elohim. Então, não vos assombreis, né? Yeshayahu, Isaías 44, 8, né? Observando que Elohim é o quarto nome mais sagrado, né? Primeiro, Yahu, segundo, Yahushua, terceiro, Ruach HaKodesh, Espírito Santo ou Espírito Sagrado, Espírito do Sagrado, né? Tá?
E o quarto, Elohim. E é tão sagrado que o nosso povo usa Elohim, só para ter uma ideia, tá? Vamos ver se já já a gente fala um pouco mais, se der tempo. Então, a segunda referência, né? Yeshayahu, Isaías 44:8. Não vos assombreis nem temais, porventura não vô-lo declarei há muito tempo e não vô-lo anunciei. Vós sois as minhas testemunhas, acaso há outro Elohim além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. Olha só, não há rocha, rocha passa coisa de força, né? De gevurá, de poder, de força, né? Como já estamos falando aqui. Elohim forte, Elohim poderoso, El Gibor, né? El forte, Elohim forte, El Shaddai, sinônimo, né? Elohim poderoso, Elohim todo-poderoso, ou Elohim onipotente. Então, Elohim poderoso, meus amados Elohim. Então, vamos para a terceira referência, né? Aqui, ó, o que é que o próprio Elohim diz dele mesmo, né? Em sua Devar, em sua palavra, né? No Sefer Yeshayahu. Vamos agora para a terceira referência, né? Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 45:3, dar-te-ei, a quarta referência, né? Dar-te-ei os tesouros das terras e as riquezas encobertas, para que saibais que Ani Yahu, eu sou Yahu, o Elohim de Israel, que te chamo pelo teu nome. Veja como ele nos conhece, na intimidade que ele tem conosco, com os seus verdadeiros Bnei, com os seus verdadeiros filhos, né? Então vamos agora para a sexta referência, né? Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 45:5. Ani Yahu, eu sou Yahu e não há outro, fora de mim não há Elohim. Eu te cinjo ainda que tu não me conheças. Eu te ordeno, não é? Ou eu te unjo ainda que tu não me conheças. Vê que coisa mais linda. Então, eu me converti, né? Eu me converti a Elohim. Não, Elohim te converteu, cara. Ninguém se converte assim, não é? Elohim, a gente não escolhe Elohim. Elohim é que nos escolhe. Baruch Hashem. Elohim é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, pois ele quer verdadeiros adoradores que assim o adorem, ou seja, em espírito e em verdade. Baruch Hashem. Então aqui no Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 45:14, tá? Eu já me perdi aqui, eu acho que é a sétima, né? Ou é sexta referência, não sei mais, me perdoem. Mas assim diz Yahu, a riqueza, Hamitzroim, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus, irão adiante de ti em grilhões, virão e prostrando-se adiante de ti, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, Elohim está contigo, somente, e não, Elohim está contigo, somente, e não há nenhum outro Elohim, por favor, não é? Então aqui, ó, aí vamos aqui para sétima, ou é oitava, né? Nona e décima referência, né? Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 45, do 21 ao 23. Leiamos. Anunciai e apresentai as razões, tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem há muito o anunciou? Porventura não sou eu, Yahu? Pois não há outro Elohim senão eu. Olha só, Elohim justo e Moshiach, Salvador. Não há além de mim. Por favor, não é? De novo, aí vem o 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins, Haeretz, vós todos os confins da terra, porque Ani Elohim, eu sou Elohim, e não há outro.
Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 45, 23. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca. Hadevar Tzedekah, né? A palavra de justiça, e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Baruch Hashem, quer dizer, mais de 10 referências, né? Só aqui. Tem muito mais em toda a Torá, Taná e Brit Hadashah, no Pentateuco, né? Na antiga, conhecido equivocadamente por Antiga Aliança, abre e fecha aspas, na realidade é a escritura hebraica, não é? E a Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada, não é? Olha aqui, e ainda tem aqui, ó, no Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 45, 25. Mas em Yarro será justificada e se exaltará toda a descendência de Israel. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. Israel, que significa príncipe poderoso ou príncipe poderoso de uma nação poderosa. Olha só, veja bem, o próprio nome Israel já fala tudo, né? Israel, né? Príncipe poderoso de uma nação poderosa, ou príncipe poderoso, tá? Ou ainda príncipe poderoso de uma nação poderosa. Israel, El, não é? Que é a abreviação de Elohim, poderoso, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então, eu particularmente prefiro ficar com a Hadevar Yahu, com a Hadevar Yahu, com a palavra de Yahu, do que ficar com a palavra da gramática, né? Tá certo que diz que quando é o Elohim de Israel é um, quando é o Elohim de outras nações são mais de um. Então, quando é o Elohim de Israel é singular, quando é o Elohim de outras nações é plural. Mas o próprio Elohim diz que ele é o único Elohim e não há outro Elohim junto com ele. Eu sou o único Elohim, Ani Elohim, né? Eu sou Elohim, não há outro junto comigo, né? Tá bom? Então a palavra de Elohim, Hadevar Elohim, fala por si só, tá certo? Hadevar Yahu Elohim, a palavra de Yahu Elohim, Hadevar Yahu, a palavra de Yahu, fala por si só, tá certo? Então cada um tire as suas próprias conclusões, né? Porque Elohim é um nome muito injustiçado na internet, tá certo? Tem muito lixo na internet, tá certo? A gente tem que ter uma peneira muito boa, não é? Porque muitos chamados professores, abre e fecha aspas, né? Professoras, abre e fecha aspas, de hebraico, falando um monte de lixo na internet, né? Elohim só tem um. Agora Deus, deusa, deuses, deusas, Allah, God, esse tem vários, tá certo? Mas Elohim só tem um. E quem tiver doido que vá dizer que Elohim é mais de um lá em Israel, né? Porque isso é um costume aqui dos chamados Yahudim, abre e fecha aspas, né? Judeus, né? Aqui do Ocidente, né? De Brasil, né? Que chamam Deus, né? Dus, tal, né? Que é Zeus, Zeus e tudo mais, né? Jesus, né? Jesus, né? Ou seja, eu sou Zeus, né? É o significado, esta aqui é a grande verdade. Então, quando a gente diz que Deus criou o céu e a terra, ele está dizendo que Zeus, né, do panteão grego, criou os céus e a terra. Então, o que a gente encontra, Betorá, Betaná, Bebrit, Hadashah, é o termo Elohim. Elohim, né? Se não vejamos, né, o que está escrito aqui, ó, em plenos Ketuvim, em plena escritura sagrada, em plenos Ketuvim, Kedoshim, né? Em plena escritura sagrada, em plena Kitvai HaKodesh, ou seja, a escritura sagrada, não é? Em plena Torá, em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá. Vamos ver o que está escrito aqui. Já começa aqui assim, ó.
no capítulo 1 do Sefer Bereshit, né, livro de Gênesis, capítulo 1, Rekia, Domo, Haolam Shatuha, um mundo plano, um mundo que foi desenvolvido para o nosso bem-estar. A world that has been developed for our well-being, ou seja, um mundo que foi desenvolvido para o nosso bem-estar. Hakohav Shatuha, a terra plana. Haeret Shatuha, a terra plana. Hadamar Shatuha, a terra plana. Sinônimos, não é? Raborei Hashamayim Vechaeret Shatuha, a criação do céu e da terra plana. Dicotomia holística significa alma e espírito integrais, Nefesh Veruach integrais. Hanefesh Zeraguf, a alma é o corpo. O ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et Hayeshua Rishel Hanefesh, a salvação é da alma. Eu desafio qualquer rabino ou qualquer pastor para provar o contrário, né? Mas isto é um outro assunto, não é? A dicotomia holística Rabeit e Yahweh Elohim, não é? A dicotomia holística da sinagoga Beit e Yahweh Elohim, a dicotomia holística da congregação Casa de Yahweh Elohim, não é? Isto já é uma outra doutrina, não é? Que o homem não é corpo, alma e espírito, não é? Isto é uma grande mentira, não é? Porque aí tem uma repetição. O homem é corpo, alma e espírito. Está dizendo que o homem é corpo, corpo e espírito. Ou o homem é corpo, corpo e espírito. Ou ainda o homem é alma, alma e espírito. Porque a alma é o corpo é a alma. Haguf ze hanefesh, hanefesh ze haguf. Então, o corpo é a alma, né? Num bom hebraico e num bom português. Baruch Hashem. Há uma repetição. Tá? É a mesma coisa de dizer, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, mas Rabino, o senhor está blasfemando? Não. Então, até Pai e Filho, ok. Mas quando entra o Espírito Santo, a repetição. Por quê? Porque Pai é o Espírito Santo é o Pai, né? Elohim é Espírito, Elohim é Zeruach, tá certo? Elohim é Espírito, importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então, e o Filho é o portador do Pai, o Filho é o portador do Espírito Santo. O Filho representa o corpo de Elohim, né? Então, nós somos seres bidimensionais. Mas, Rabino, nós podemos chegar ao nível de seres tridimensionais, sim, quando estamos cheios do Espírito Santo, né? Cheios, Haruach HaKodesh, né? Cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito Sagrado, ou do Espírito Sagrado, né? Portanto, cheios de Elohim, porque Elohim é como um casamento, não é? É como um casamento, tá certo? Assim, olha, encaixa, uma coesão, não é? Então, nós atingimos a tridimensionalidade, né? Porque aí tem o nosso corpo, o nosso espírito individual, né? Que é o Ruach Haim, né? Não confundir Ruach Haim, que é o espírito individual, o espírito de vida, né? Com o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Eterno, é o próprio Eterno, uma vez que o Eterno é Espírito, tá bom? Importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, né? O Espírito Santo não é só o poder de El, né? Não é, né? Hagevurah El, né? Hagevurah Elohim, não é somente o poder e a força de Elohim, né? O Espírito Santo é o próprio Elohim, tá certo? O Haruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, porque Elohim é Espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, né? Inclusive o nome, né? Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo, né? Termina com este, o Espírito Santo de fogo. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, porque Elohim leva a Shalom acima do domo, né? Ou seja, do ministério da água e do fogo. A água não apaga o fogo, nem o fogo consome a água, né? Lembrando que a água tem três estados, né? O estado sólido, que é o gelo líquido, né? Que é a água como conhecemos, e
e gasoso, não é? Que é o gás em forma de vapor. A gente vai fazer um chá, por exemplo, né? Por exemplo, e aí fica aquela fervendo, aí sai aquela fumaça. Aquilo é o vapor, né? Aquilo sobe, inclusive, vai para as nuvens. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém. É como o eterno, né? O eterno é como a água, por exemplo. A água tem o seu estado sólido, líquido e gasoso, mas é água, H2O. Então, o eterno ele tem a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que são manifestações, né? São sefirot, né? Manifestações do grande rei. Mas ele é um. Não é uma questão de trindade, né? Ou triunidade. E sim que ele é um. Tá? Ele tem 3 características, mas ele é um só, tá bom? A bem da verdade não são nem 3, né? São 2, né? São 3 manifestações, mas características são 2, né? Como já falamos, né? Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, né? Ou à sombra da sua imagem fomos criados, né? Então, nós somos corpo e espírito. Então, aí nós atingimos, quando estamos recapitulando, quando estamos cheios, Haruah HaKodesh, quando estamos cheios do Espírito Santo, do Espírito Sagrado, tá certo? Nós atingimos a tridimensionalidade em Elohim, passamos a ser seres tridimensionais. E Elohim, por sua vez, atinge a sua tridimensionalidade em nós. É como um casamento, meus amados Ahim, meus amados irmãos, a coesão, né? Então, é como um casamento. Baruch Hashem, Baruch Rabá, Yahushua, né, representa o corpo de Elohim. Yahushua simboliza o corpo. Yahushua é o portador da luz, é o portador do Espírito Santo, é o portador do Pai. Baruch Hashem é como a gente, por exemplo, a gente tem o corpo e tem o Espírito, mas nós não vamos dizer, não, eu sou 2 pessoas, não. Nós somos uma pessoa, nós temos 2 características, corpo e espírito, mas nós somos um. Então, a mesma coisa o eterno, tá certo? Só que nós fomos feitos à sombra da sua imagem. Isso é outro assunto, né? Se der tempo, a gente fala mais aqui. Mas vamos ver aqui o que se encontra em plena Malchat Torá, em pleno livro de Gênesis, né? 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haeretz. No princípio criou Elohim o céu e a terra. Aí fala aqui do domo, não é? Que é o outro assunto. Lá. Certo? Pronto, então aqui a gente observa aqui, ó. No Sefer Bereshit, livro de Gênesis 1:27. Criou, pois, Elohim o homem à sua imagem, né? Vamos ver no 26, 27. E disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre Kol Haaretz, né, toda a terra, e sobre todo réptil, né, que se arrasta sobre Haaretz, sobre a terra. Criou, pois, Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou, não é? Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, pera lá. Vamos ver se dá tempo aqui da gente gravar. Pronto, achei. Olha aqui. A gente aqui vai para em plena Malchat Torá, em plena Rainha Torá, ainda no livro de Gênesis, no Sefer Bereshit, capítulo 9, né? Que Betselem Elohim asa et Adam, né? Habrit Elohim, a aliança de Elohim com Noah, né? Noé, né? Bereshit, Gênesis 9, 6.
Quem derramar sangue de homem pelo homem, terá seu sangue derramado. Porque Betselem Elohim Asa, né? Ou seja, em sombra de Elohim fez o homem. Em sombra de Elohim fez o homem, não é? Recapitulando, que Betselem Elohim Asa et Haadam. Que Betselem Elohim Asa, ou seja, em sombra de Elohim fez o homem. Em sombra de Elohim fez o homem, né? Que Betselem, termo completo, que Betselem Elohim Asa et Haadam, né? Ou seja, em sombra de Elohim fez o homem. Então aqui está a prova escritural. Podem pesquisar, não é? Podem pesquisar. Não é traduzido assim, tá certo? Mas esta é a verdadeira tradução, né? Do Sefer Bereshit, né? Capítulo 9, ou livro de Gênesis 9, 6. Bereshit, Gênesis 9, meia dúzia. Bereshit, Gênesis 9, 6. Não é? Que Betselem Elohim Asa et Haadam, né? Ou seja, em sombra de Elohim fez o homem, né? O termo completo, quem derramar sangue de homem pelo homem terá seu sangue derramado. Por quê? Que Betselem Elohim Asa et Haadam, né? Ou seja, em sombra de Elohim fez o homem. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs. Quer dizer que sombra é uma coisa bem distante, né? É um reflexo. Né? Nós não fomos feitos à sua imagem exata. Né? Não, porque nesse texto aqui, a anterior fala que a gente foi feito à sua imagem. Mas no capítulo 1 de Bereshit, mas no capítulo 9 a gente vê aqui o detalhe, né? A sombra da sua imagem ele nos criou, tá bom? Que Betselem Elohim Asa et Haadam, tá certo? Então aqui, ó, é o que consta em Gênesis 9, 6, né? E antes a gente vê aqui, né, em plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, no Sefer Bereshit, né, livro de Gênesis 1, 26, 27, né, que nós fomos feitos à imagem de Elohim, tá certo? Mas já no mas já é, mas já no já quase que não sai, mas já em Sefer Bereshit, né, no livro de Gênesis. Aí nós vemos adiante, Sedoma, Veamora, né? Sodoma e Gomorra, por aí vai. Mas vamos voltar aqui para o capítulo 9. Capítulo 9. Pronto. Gênesis 9, meia dúzia. Gênesis 9, 6, né? Que a sombra da sua imagem ele nos criou, né? Que é uma coisa bem distante, é um reflexo, não é? Então, porque Elohim é Kedosh, né? Por sinal, ó, deixa eu ver aqui. Elohim é santo, santo, santo. Elohim é sagrado, sagrado, sagrado. Elohim é separado, separado, separado. Elohim é exclusivo, exclusivo, exclusivo. Elohim é oculto, 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 escondido, 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 não é? Kedosh HaKedoshim, né? É santo dos santos, sagrado dos sagrados, separado dos separados. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então tá aqui, ó.
É... Eloquim, certo? Se aplica a dus. É uma forma de eles se aplicarem ao grande rei, não é? Tá certo? Que dus também não é aconselhável, tá certo? Então muitos pensam assim, o povo escreve dus, né? Que é D maiúsculo hífen US, né? Dus, com respeito a não falar o nome de Deus, né? Não, não é isso, é para não falar o nome profano, né? Então, olha só, Elohim pode se escrever assim também, ó. É Aleph, Lamed, Vav, Kof, Yud, Men, Soft, né? Elohim. Então, Elohim é tão sagrado que o nosso povo chama Elohim, Aleph, Lamed, Vav, Kof, Yud, Men, Soft, tá certo? Elohim, para não pronunciar este nome, que é o quarto nome mais sagrado, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? E aqui a gente observa aqui Harek Yashamaim, né? O domo celeste ou o domo do céu, mas não vai dar mais tempo, tá certo? Não vai dar mais tempo, vai ficar para um próximo vídeo shiur, vai ficar para um próximo vídeo estudo, vai ficar para um próximo vídeo lição. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja. Amém, ve amém, amém e amém. Então, a todos, shalom, shalom.